Bom, eu escolhi estudar história durante o meu ensino médio. Eu acho que, como boa parte dos historiadores da minha geração, eu fui muito influenciado por um grupo muito bom de professores de humanidades que eu tive no ensino médio. Então, aos 15 anos, por volta lá de 2007, eu estava em dúvida entre cursar letras, cursar ciências sociais ou história. Mas na metade daquele ano, um professor de geografia que eu tive no ensino médio, com quem eu mantenho amizade até hoje, ele me trouxe aqui na USP, no prédio de História e Geografia, onde estava acontecendo um seminário de 90 anos da Revolução Russa. E aquela foi uma experiência que me impactou de muitas formas. Eu vi pessoas mais ou menos descoladas, que me pareciam pessoas interessantes. Eu não entendi muita coisa do que eu escutei naquele seminário, mas de todo modo, a partir daquele dia eu decidi que eu queria estudar naquele prédio de História e Geografia, especificamente, mas eu já estava um pouco inclinado para estudar História e decidi que eu trilharia essa carreira. Então, desde então, passei meu terceiro ano inteiro já decidido a estudar História. Então foi uma escolha bem tranquila, assim, e até chegar ao momento do vestibular eu já tinha certeza de que era esse o caminho que eu queria. Bom, eu fiz toda a minha formação aqui na Universidade de São Paulo, da graduação ao doutorado, exceto pelo fato de que o meu doutorado eu fiz um regime de cotutela entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Sevilha. Então, a minha pesquisa eu realizei entre essas duas instituições, o que acabou me dando uma dupla titulação em História Social aqui na USP e em História Moderna lá em Sevilha. A minha entrada na área de História Indígena, ela se deu talvez de uma forma indireta, porque foram os problemas clássicos da história social, né, que me levaram a chegar ao que hoje se entende como uma história indígena e do indigenismo no Brasil. Foram os temas clássicos da história social, por exemplo, trabalho, conflito, processos de mudança social, constituição dos grupos sociais, etc. E como, desde a minha iniciação científica, eu comecei a me debruçar sobre assuntos, temáticas que diziam muito respeito à nossa formação social, inicialmente brasileira, num segundo momento latino-americana. Progressivamente eu fui sendo atraído para temas relativos que envolviam populações indígenas, né, populações ameríndias de modo geral. Então, eu diria que eu cheguei na história indígena através da história social, mas em determinado momento, já durante o meu mestrado, quando eu me dei conta de que nas minhas pesquisas, nos meus interesses e nas áreas de concentração das minhas leituras, as populações indígenas ocupavam ali um papel decisivo, um papel central. E da metade para o final do meu doutorado, eu já comecei a me reconhecer como um pesquisador, um profissional dentro desse campo que se entende como o campo da história indígena. No meu mestrado, eu fiz um estudo sobre os tempos de trabalho, né, as dinâmicas temporais, as durações, os ritmos de trabalho, a intensidade laboral das populações indígenas, sobretudo o Guarani, mas também alguns grupos de língua G aqui em São Paulo. E esse estudo me levou a concluir aquela pesquisa com um olhar mais detido sobre algumas insurreições indígenas que aconteceram em São Paulo, num período mais ou menos concentrado, e isso me chamou a atenção para o tema das rebeliões. Já no meu doutorado, eu parti para uma análise mais verticalizada sobre uma insurreição indígena em especial, uma insurreição Mapuche, que aconteceu no sul do Chile em meados do século XVII. E a partir desse fenômeno, desse evento, eu comecei a fazer uma reconstituição dos processos de transformação social mais amplo que tocavam aquela realidade imediata, intercruzando com outras esferas, outras durações dos processos históricos, né? Bom, eu sou recém-concursado para a área de história indígena, daí o fato de que eu estava justificando, né, a minha chegada à história indígena por vias talvez indiretas, mas não tão indiretas, como eu estava dizendo. Mas a abordagem que eu ofereço na minha disciplina, como toda disciplina obrigatória, é uma abordagem que mescla
panoramas mais gerais com análises mais incisivas sobre alguns momentos desses processos históricos descritos. Bom, como recorte geográfico e temporal, eu procuro adotar uma abordagem o mais ampla possível, né? O recorte temporal que eu abordo vai das primeiras ocupações do continente americano até os dias atuais, ainda que com uma concentração muito forte nos períodos, nos séculos de colonização europeia aqui das Américas, né, que penso eu que foram séculos onde talvez as transformações sociais envolvendo as experiências das populações ameríndias passaram por processos de aceleração, de intensificação mais críticos, mais dramáticos, por assim dizer. Faço mais uma ênfase, eu atribuo essa ênfase a esse período. Em termos de recortes espaciais, eu procuro focalizar em cada aula, sobretudo nas aulas relativas a esses séculos coloniais, eu procuro focalizar as experiências históricas, as experiências sociais, as formas de inserção de determinados grupos étnicos nas suas respectivas sociedades coloniais regionais, né? Então, se numa perspectiva cronológica eu procuro favorecer uma abordagem processual contínua, ainda que passando pelas nuances, por todo tipo enfim, de não linearidade dos processos históricos. Em termos espaciais, eu procuro atribuir uma perspectiva um pouco mais fragmentária, partindo das experiências concretas desses variados grupos étnicos de cada região, Mapuches no sul do Chile, Calchaquís no noroeste da Argentina, Tlaxcaltecas na Mesoamérica, Guaranis no sul do que foi a América Portuguesa, etc. Para, a partir dessa atenção mais detida sobre a experiência concreta e imediata dessas populações, se chegar a processos de transformação, processos de constituição social das sociedades coloniais, na época moderna, fundamentalmente, mas sem abandonar remissões e, enfim, aulas tanto iniciais quanto finais, sobre épocas anteriores e posteriores. Eu não tenho ainda disciplinas optativas credenciadas, por exemplo, mas claro que eu já começo a conceber algumas ideias que eu posso utilizar para criar essas disciplinas optativas oportunamente. Mas eu diria que numa perspectiva de aproveitar meus interesses, minhas especialidades de pesquisa para a sala de aula, eu tenderia a pensar optativas que centralizem suas atenções em dois âmbitos da vida social que eu considero dois âmbitos decisivos, sobretudo envolvendo o lugar, o papel, né, das populações ameríndias no nosso processo de formação, que quais sejam o momento a esfera do trabalho e a esfera das insurreições, né? Eventos insurrecionais e sistemas, modalidades e regimes de trabalho, eu entendo que são momentos cruciais da inserção das populações indígenas na nossa história brasileira e latino-americana, né? Americana de modo geral, digamos assim. Então, eu posso, eventualmente, pensar optativas relativas a a um ou outro desses campos temáticos, ou, eventualmente, entrecruzar esses dois campos temáticos no oferecimento de uma optativa específica sobre eles. Uma outra possibilidade, que aí seria uma espécie de aproveitamento de disciplinas optativas que eu já ministrei em outras duas universidades onde eu já trabalhei, que são programas, um programa específico que eu já ministrei, sobre o fenômeno da escravidão indígena das Américas de modo geral, que é um assunto muito pouco conhecido ainda, inclusive no campo da historiografia, do público geral mais ainda. Mas, de todo modo, é um campo, uma temática que está sendo cada vez mais trabalhada nas historiografias nacionais de todo o continente, e nós temos um acúmulo de pesquisas, investigações que estão abrindo cada vez mais nossos olhos, nossas atenções para esse fenômeno e para as nuances regionais que ele adquire em cada espaço, em cada época também.
A minha pesquisa atual é uma investigação que eu entendo como uma investigação de continuidade daquilo que eu fiz, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, porque agora eu estou fazendo uma investigação ao mesmo tempo comparativa e cruzada de uma série de insurreições indígenas que aconteceram em diferentes partes do continente americano, em um curto intervalo de tempo, ali entre as décadas de 1640 e 1660. É um conjunto de mais ou menos 10 ou 12 insurreições indígenas de diferentes formatos, com diferentes proporções, com diferentes impactos sobre suas respectivas sociedades, e que, bom, tiveram várias características em comum. Foram revoltas que fundamentalmente tiveram como características o envolvimento simultâneo tanto de populações oriundas de grupos étnicos politicamente autônomos em relação aos poderes coloniais, quanto ao mesmo tempo de sujeitos dissocializados, envolvidos já no mundo colonial, a partir de condições jurídicas subalternas, por assim dizer. Então, é muito comum nessa época termos revoltas indígenas de grandes proporções, onde grupos étnicos autônomos agiram e se coordenaram conjuntamente com escravizados, encomendados, mitaios e outros, né? A outra característica em comum dessas revoltas são revoltas fundamentalmente lideradas por sujeitos cristianizados, por sujeitos envolvidos já de modo muito intenso na sociabilidade colonial. Mas para além dessas características comuns que envolvem cada um desses eventos que eu estou observando de modo cruzado, me interessa sobremaneira compreender as conexões de todos esses eventos, para além da sua simultaneidade cronológica, né, suas conexões a partir de uma conjuntura internacional comum entre todos eles. E uma conjuntura internacional absolutamente crítica, que globalmente crítica naquele momento, que envolve crise dos impérios ibéricos, envolve a recomposição dos sistemas de potências e hegemonias em todo o globo, recomposição das fronteiras coloniais americanas. Então, me interessa compreender esse fenômeno numa perspectiva mais total, sem abrir mão também de um olhar detido sobre a singularidade de cada um desses eventos dentro dos seus contextos específicos, envolvendo também, é claro, os processos de transformação interna pelos quais passavam as diferentes sociedades que se rebelaram, os diferentes sujeitos sociais que se rebelaram nessas ocasiões, o que também constitui fator explicativo. Então, minha investigação, minha pesquisa atual, ela procura dar conta desse entrecruzamento de todas essas esferas, todas essas escalas de observação.